Como lidar com um chefe pacífico? Talvez você tenha um chefe que ele é muito tranquilo, muito da paz, e às vezes o liderado pode se incomodar. Gente, a gente tem que fazer um monte de coisa aqui, o chefe tá lá, não, tá tudo bem, o circo tá pegando fogo, e você fala, não é possível que tá tudo bem. Então talvez você pode ter problemas com o chefe assim, que é tranquilo até demais, e você tá ali e precisa que fazer as coisas acontecer. Então a gente vai agora conversar um pouco sobre como lidar com um chefe pacífico. Eu sou uma pessoa, né, da personalidade pacífica. A Bárbara já trabalhou com pessoas dessa personalidade também, e a gente vai comentar um pouco aqui com vocês. Como foi para você, Bárbara? Como que você vê como é trabalhar com um chefe pacífico e como lidar com eles? Então, Leandro, é interessante, né? Eu já tive funcionário pacífico e já trabalhei com um líder. A história dele é bem interessante. Apresentaram a ferramenta das personalidades para o pessoal no treinamento, Enneagrama, e, por fim, a pessoa tinha que falar com qual ela tinha se identificado. E esse líder, ele falou: não sei, estou pensando ainda, não sei. Mas todo mundo concordou sobre o seguinte: olha, independente de com qual personalidade você se identifique, a gente, você é o pacífico. Para nós, empresa, equipe, e esse rapaz, né, esse senhor que se identificou, que ele não se identificou, mas as pessoas identificaram ele como o pacífico, ele era subordinado ao diretor e ele cuidava da equipe de gerentes. E o pessoal comentou sobre isso, sobre como que ele conseguia fazer duas pessoas de setores, às vezes rivais, conversarem entre si. Porque, infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito em empresa. O dono da empresa quer lucro, mas ele não imagina, ou talvez até imagina, mas ele não quer resolver qual o problema, que um setor quer aparecer mais que o outro, um setor quer dar resultado independente do que aconteça com o setor do outro. Às vezes o que é bom para um setor não é para o outro. E esse rapaz, que todo mundo identificou ele como o Pacífico, ele queria todo mundo conversando. Ele queria resultado para a empresa. Ele queria chegar num denominador comum. Nem que para isso ele tivesse que escutar todo mundo antes de tomar uma decisão. E aí que eu vejo isso que o Leandro estava comentando, que as pessoas estão tão acostumadas a trabalhar, levando paulada na cabeça, levando bronca, sendo mandadas. Eu já escutei funcionário falando assim, que quando ele pergunta uma coisa para o chefe, ele quer que o chefe fale logo o que é para fazer, mesmo que mande fazer alguma coisa errada. E você nunca vai ver o líder pacífico fazendo isso. Ele não vai abrir a boca para falar rápido uma coisa errada, uma coisa que vai dar ruim para a empresa, que vai dar um resultado ruim para a empresa. Ele vai querer escutar todo mundo. Então, só aí vai demorar um tempinho. Quanto tempo? Depende do que vocês estão querendo saber, depende de quantas pessoas tem que escutar. Às vezes é uma coisa que ele já sabe, o líder pacífico já sabe, às vezes é algo que ele não sabe ainda, ele vai ter que escutar os setores envolvidos, mas ele sempre vai buscar uma solução boa para a empresa, nunca só para o fulano, ou para o Beltrano, ou para o Ciclano. Também são pessoas que, como líder, a gente está tão acostumado a levar bronca, e eu já tive essa experiência com ele, dele chegar até mim, eu achando assim, vou levar uma bronca. Ele puxar a cadeira, sentar do meu lado, que está acontecendo? Me conta. Como é que eu posso ajudar? Eu quero entender. E ele entendeu o meu lado. Isso que eu fiquei mais impressionada. Porque todo mundo só queria saber do resultado. E ele entendeu o que tinha acontecido. E ainda foi me defender. Aham. Porque o líder pacífico, ele quer te ouvir. Ele quer entender. E ele te entende. E ele fala, gente, vocês estão brigando com a pessoa, mas no lugar dela, vocês teriam feito a mesma coisa ou talvez até pior. Então, isso é uma coisa muito boa do líder pacífico, né? E tive funcionários também. Funcionário, então, é maravilha. Eu adoro porque são pessoas assim que querem resolver o problema da melhor forma possível, aceitam o seu comando,
Enfim, são pessoas da rotina ali, ou não, tem uns que não gostam muito de rotina, mas são pessoas que fazem o que eles se proporam, Uhum, sabe? E da melhor forma possível, mas como líder, eu diria assim que é muito bom. A gente não está acostumado, a gente está acostumado com um chefe brigão, com um chefe que manda fazer o que é melhor para o setor, e as pessoas não estão acostumadas. As pessoas acham estranho quando vê um líder que está querendo escutar todo mundo, está uhum, querendo pensar o que é bom para a empresa. Elas acham estranho um líder que escuta. uhum. Nossa, ele me escuta. Parece que isso causa um. Nossa, mas será que ele é meu líder mesmo? Porque, né, eu não estou acostumada com esse tratamento. Mas e Aham. você, Leandro? Até por você ter essa personalidade pacífica, o que que você tem a falar dessa personalidade? O que que você já viu nos seus atendimentos, nas Hum. suas convivências com líderes pacíficos? É legal que você está falando aqui, está me vindo um insight que é interessante mesmo, que o líder pacífico tem uma característica, né, muito da personalidade, que é trazer os outros para liderar junto. Eu acho que é um pouco isso. A pessoa diz, opa, está me trazendo para liderar junto. É isso, né? Eu acho que esse é um ponto legal, né? Você talvez tenha um convite para assim, opa, por que não, né? Por que que eu só tenho que receber ordens? Por que que eu não posso pensar a respeito, opinar, né? O líder pacífico dá essa abertura para você opinar, né? Então aproveita isso, aproveita, né? O líder pacífico realmente ele é o líder sutil. Então você não percebe que ele está liderando, mas muitas vezes ele está sim. Claro que depende de níveis de consciência e tantas coisas, mas muitas vezes ele está liderando sim. Só que você tem que perceber que, opa, ó, percebe a sutileza e vai fluindo ali onde ele tá trabalhando, né? Ele está te ajudando a opinar, mas ele está dando uma direção, muitas vezes, né? Às vezes você não percebe ali, mas ele está, né, integrando. Eu digo que os líderes novos são muito integradores. E antigamente as empresas tinham muito isso, né? O diretor integrador, né? Existiam uns cargos assim que hoje em dia não tem tanto, mas ele é o que faz isso, realmente. Muitas vezes, se você está tendo um líder novo, é porque a empresa como um todo, e talvez você esteja com muito conflito ali, tá querendo só olhar um lado. Às vezes na sua vida você está querendo olhar um lado só, né? Se está aparecendo um líder pacífico para você, talvez é porque você está precisando olhar outros lados, né? E na minha vida, né, eu acho que a minha liderança, liderança de tantos pacíficos que eu atendo, né, dá para perceber que existe esse lado, né, a gente está até um pouco repetitivo, mas assim, esse lado mesmo de não querer ser tão autoritário. Então ele vai te ajudar. Muitas vezes ele traz um lado de te ensinar. Isso é muito incrível, né? Porque ele te ajuda ali a se desenvolver. Então você não precisa ficar ali só levando bronca e tal. Você ele não tende a não ser tão autoritário, mas você pode se desenvolver mais. Se você está com um líder pacífico, você tem uma grande oportunidade de se desenvolver. E outro ponto é que também os pacíficos tendem a ouvir muito e ser muito empáticos, né, como você falou. Então, você aproveite essa oportunidade. Você está com a oportunidade de ter um líder ali que vai te ouvir, né? Acho que o líder pacífico ele traz tudo isso, ele traz uma humanidade maior para a empresa que muitas empresas não estão acostumadas, né? Tá sempre no trabalho e o líder pacífico vai trazer essa humanidade maior mesmo, né? E daí vem os pontos, né, que eu gosto de trazer para olhar para você, né? Opa, se eu estou tendo um líder pacífico, eu já trouxe um pouco aqui, né? Talvez você está precisando olhar outros pontos de vista, você está muito fechado. Às vezes você está precisando falar mesmo. Te colocar um líder pacífico que você está precisando desabafar e não está se permitindo. Talvez você está precisando também. Às vezes ele está servindo como um espelho, né? O líder pacífico também muitas vezes pode cair na procrastinação, pode estar querendo, né, tendo a dificuldade de lidar com assuntos difíceis, assuntos conflituosos. Esse eu acho que é o maior desafio, né? O líder pacífico, ele trava ali na hora do conflito, de fazer aquilo que precisa, né? Será que você também não está com essa dificuldade? Né? Talvez seja um espelho. E talvez você está até com um líder pacífico. Claro que o líder tem que ter mais essa responsabilidade, mas às vezes você está ali até para
quem sabe vocês dois juntos, né, já que o líder pacífico traz tanto essa união, juntos resolver esse problema, essa questão conflituosa que não vai para frente, né? Então, são vários convites. É importante você olhar, opa, o que será que tem aqui que eu não estou olhando? E como a gente fala, né, é importante a gente compreender. Quando a gente compreende o outro, fica mais fácil a gente aceitar e as coisas se resolvem mais. Então, assim, o líder pacífico, quanto mais pressão você fizer, né, e às vezes até os próprios subordinados fazem pressão, quanto mais pressão você fizer, mais ele vai empacar. É importante você entender a história, né, de cada personalidade, aqui a gente está falando de uma específica, e quando você vai entendendo quanto o conflito já fez mal para essa pessoa pacífica, e começa a entender a importância de não viver num ambiente conflituoso, gente. Para que a gente vai viver sempre, né, no conflito? Vamos aprender, né, a viver um pouco mais em paz. Claro que não é só isso que a gente tem que trabalhar, mas é entender que existe uma importância na paz também. E claro, aqui a gente está falando, né, um vídeo muito curto, não tem muito tempo, mas é importante você aprender mais sobre cada uma das personalidades para entender como lidar com elas, entender a infância, entender a motivação de cada uma, com mais detalhes. Quando você faz isso, pode ter certeza, partes da sua vida vão desbloqueando. E quanto mais sua vida vai desbloqueando, melhor. E a gente propõe aqui, né, todos esses conhecimentos que a gente traz é pelo Eneagrama. E a gente está abrindo nossa escola de Eneagrama para ensinar mais vocês a lidarem com as pessoas, né, com chefes, relacionamentos, amizades, o que seja. E pode ter certeza, eu tenho estudado muito terapias e como que é? Qual que é o segredo, né? Como que eu faço para me desbloquear na vida? E é interessante quando eu comecei a encontrar resposta, vi mentores, hoje em dia mentores assim muito famosos que falam coisas muito parecidas com o que eu encontrei, né? Que geralmente os bloqueios estão ligados a relacionamentos. Se você resolve relacionamentos, você resolve sua vida. Isso é incrível. Isso é poderoso demais. E a gente fala, ah, mas isso é só pro amoroso? Não. Trabalho também, a gente está falando como lidar com o chefe. Se você resolve relacionamentos na sua vida destrava. Então vem com a gente, vem aprender a lidar mais com você mesmo, lidar mais com os outros e evoluir. E quero convidar aqui a Bárbara. Imagino, já estou sentindo que ela tem mais coisas para falar também. Pode falar, Bárbara. Não, o como lidar com esse chefe, né? Como você falou, compreender que ele tem uma história de infância onde o conflito foi algo terrível para ele, porque tem muitas personalidades que elas até amam brigando, né? Tem gente que ama querendo brigar. Tem gente que se não tiver um conflito, acha que tem alguma coisa errada. E imagina essa pessoa, não estou falando só de relacionamento amoroso, estou falando de trabalho também, com um chefe pacífico, que começa algum problema, começa algum conflito, isso já remete a uma ferida de infância dele. Ele não quer mais presenciar isso, ele quer todo mundo se entendendo, ele quer todo mundo no melhor caminho possível, todo mundo bem, sabe? Mesmo que para isso talvez signifique ele não fazer o que ele queria para ele, mas para todo mundo ficar em paz e ninguém brigar, né? Aproveita que você está com esse chefe pacífico, aprende como que é tomar uma decisão para o bem da empresa e não só para um setor ou para outro. Aprende o que que é trabalhar em equipe, aprende o que que é ter uma visão macro junto dele, não aquela visão pequena, detalhista, mas aprende com ele a visão do todo. Não fique pressionando como se você fosse o chefe e, sabe, ele fosse subordinado, tem que tomar uma decisão. Não, deixa ele tomar a decisão no tempo dele, depois de escutar todo mundo, porque esse é o modo operandi dele, de escutar todo mundo antes de tomar uma decisão. E não se aborreça achando que está errado, porque a vida inteira você teve chefes, líderes que agiram de uma forma que, infelizmente, é como é aplaudido hoje, né? Aquela liderança agressiva. Quantas e quantas vezes eu já escutei pessoas falando para outra:
Ah, você não seria um bom líder porque não, você já tem que chegar na voadora, entendeu? Não, não é assim. A gente perde excelentes líderes por causa desse pré-conceito. Aí você vai ver dentro da empresa que tem essa coisa mais agressiva, a empresa não anda. Não anda e ninguém sabe por quê, o que está acontecendo. Uhum. E é por isso, essa falta de senso comum que a personalidade pacífica traz. Então, senta com ele e aprende, não pressiona ele, que é uma coisa que o Leandro já comentou, do não pressionar. Não fica criticando baseado em líderes que você teve antes que se bobearam líderes tóxicos, sabe? Então, aprende com ele e vem para nossa escola, porque isso aqui é só uma pontinha do iceberg de muita coisa que a gente tem para falar com vocês. Muito bom. Gratidão, Bárbara. Eu acho que você finalizou aqui muito bem. A gente tem que aprender, é isso. Eu acho que o grande convite é se você tem um líder assim, aproveita, né? Eu já ouvi muitas pessoas de grandes empresas falando como realmente os líderes 9 têm algo muito incrível que é olhar, né, um macro, olhar a empresa como um todo. Então, às vezes a gente acha, né, mesmo que é um líder ruim. Não, muitas vezes os grandes executivos das empresas são pacíficos. É interessante isso. A gente às vezes, né, são, muitas vezes são, que eles têm essa visão de integração do todo que poucos têm. Então é isso, aprenda, traga para você esse aprendizado, que a gente possa olhar mais o todo e não só as partes, só o que é interessante só para mim, mas que não vai ser bom para a empresa como um todo. Gratidão, vem com a gente para a escola e até mais. A gente vai fazer novos vídeos. Vem aqui, acompanha a gente também, curte, comenta se você gostar, se você sente vontade, se inscreve no canal e vem com a gente. Até mais, gente. É com a gente.